Quem está feliz aqui? Amém? Bom, vamos lembrar aqui, em primeiro lugar, Jesus marcou um encontro com você. Amém? E o Senhor passou essa palavra para mim. Assim que a nossa irmã chegou, falou comigo, eu organizei meus horários, tudo bonitinho. Eu pedi a Deus, Senhor, o que o Senhor queria que eu falasse para o corpo de Deus? Eu tenho muita coisa para falar, eu faço muitos estudos, eu tenho muitas anotações, o que o Senhor gostaria? Pois eu acordei de manhã e o Senhor me passou uma homilética que eu nunca ouvi alguém falar. Veio especialmente para você. Amém? Quem está com o coração aberto? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelas orações aqui neste lugar e que o Senhor venha com teu poder tocar cada coração que aqui está, endireitar, Senhor, meu Deus, os joelhos trôpegos, Senhor, aqueles que já estão cansados pela estrada, pelo caminho, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, pensando, Senhor, meu Deus, em coisas que não devem, aqueles que estão pensando no mundo lá fora, aqueles que estão pensando, Senhor, meu Deus, em se aproximar de Deus e não sabem, aqueles que querem mais intimidade com o Senhor, aqueles que querem estar mais juntinho do Mestre. Pai, em nome de Jesus, hoje o Senhor vai falar com todos. E o Senhor tem uma mensagem para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível por causa do tempo, né? Então vamos abrir lá no livro de Jeremias. Capítulo 2. Versículo 3. Porque o meu povo fez duas maldades a mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram sua voz e fizeram a sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. No 17. Porventura não fizestes isso a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes das águas de Sião? E que te importa a ti o caminho de Assíria para beberes da água do rio? Amém. Vamos até aí. A palavra de Deus hoje. Podem sentar aí, vamos. Posso tirar? A palavra de Deus hoje, irmãos, vem falar justamente do momento em que estamos já cansados de uma caminhada. Quem aqui já passou muita coisa na vida, muita coisa no meio cristão, dentro das igrejas? Quem aqui já passou muita coisa dentro da família, no meio da sociedade? E cansado da estrada, cansado de ver tanta injustiça, impunidade, vendo o país passando por essa situação, e há uma impunidade acima disso. Quantos que aqui começam a esmorecer? Começam a baixar os ombros, a ficar mais cansados, sentar, olhar para o lado, começa a encontrar outras distrações, atividades que explicam tal coisa, explicam outras coisas.
Aí você começa a dar atenção para uma coisa ali, que tem meio ali um pouco de esoterismo, um pouquinho de idolatria. E esse povo aqui, nessa época, estava dando atenção para isso. O Senhor fala que é uma grande maldade abandonar o Deus de águas perenes, de águas puras, enquanto Ele estava contigo no caminho. Mas a gente não percebe. Mais adiante eles mesmos dizem, mas em que nós pecamos? Está tudo certo com a gente. Estamos indo na igreja, estamos fazendo tudo certinho. Mas sem querer, você percebe que surgiram ídolos na sua vida. Eu não digo idolatria Maria, somente ali, a estátua, mas existem outros ídolos. Qual seria? TV. Não digo para a gente não deixar de assistir, mas viver na TV. Celular. Tem gente que não acorda para ver o celular. O celular é a vida deles. Não é um meio de se comunicar com alguém quando precisa. Outras pessoas vivem na vaidade, no poder, na busca do poder. Porque nós precisamos ver que a sociedade tem poder, sexo, dinheiro. E tudo circula em torno disso. Outro dia eu estava ouvindo um pregador da nossa igreja falar isso. E tudo circula em torno disso. Você vê que a questão do poder está aí no governo. Por causa do poder da esquerda lutando contra a direita e não permitindo que haja um governo saudável, porque querem poder. Mesmo que passe por cima de todos. Porque, olha, cristão, pelo amor de Deus. Cristão esquerdista, ele não consegue entender. Porque nós devemos orar pelas autoridades que estão no governo, para que o povo vá bem. Amém? Nós vemos outra questão do sexo. Se a gente for trabalhar, se a gente vê, o que eles mais querem? Pedofilia, homofobia, né? Se a gente fala alguma coisa de homossexualidade, heterossexualidade, então a questão circula em torno do pecado. Não, mas nós temos que amar as diferenças. Olha, na minha época, a psicologia era conhecida como o homossexualismo como algo... É complicado falar, mas era conhecido como... a palavra... perversão. Obrigada, amor. Eu estava na ponta da língua. Como perversão. O que é perversão? Uma pessoa tem uma direção da libido sexual e ela desvia aquela libido, tá? Assim como tem a perversão para questões de sexo com animais. Você está entendendo? Há uma perversão da libido, do que é natural, porque é até a natureza, a genética tem os gametas femininos e masculinos. Tanto é que é uma rebeldia que entre os casais homossexuais, olha o que eu acabei de falar, casais, eles se autodenominam casais, e casais é só para diferenças. Quem está me entendendo? Mas enfim, tudo isso, orgulho, dinheiro, vaidade, poder, tudo isso gera uma arrogância, uma vontade de estar por cima, desejo de ser alguém que seja melhor do que outro. Quero esmagar, quero fazer, mostrar que eu sou, que eu posso. E o que a gente vê na televisão não tem nada de bom. Para você ver alguma coisa boa, você tem que ter não pode ser um canal aberto, tem que ter uma TV a cabo e olha lá, procurar. Ou então vai na internet assistir um filme escolhido e selecionado. Você tem que cuidar das janelas da sua alma. Tem gente que não vem para a igreja por causa de novela. Tá? O que eu quero dizer? A TV, ela esconde um tipo
idolatria, que mostra o pecado, a preguiça, ociosidade, distração. A vaidade, ela disfarça o que está atrás de uma arrogância e um orgulho. O poder, arrogância e orgulho também. Dinheiro, poder, aí ele já entra no poder, na arrogância e no orgulho. E vejam bem, o sexo envolve dinheiro, poder, vaidade, arrogância e orgulho. Tudo isso são cisternas. Tudo isso é o que você troca no lugar de Deus. Tudo isso são os apoios que você confia. Você para de confiar em Deus para confiar em algum outro apoio, um conselho até de alguém que não tem nem nada para te oferecer. Apoios de conhecimentos que os outros vêm trazendo. Ah, eu vou te dar uma novidade, aí eu soube de alguém que não sei o quê. E você não vai à fonte. Fonte é poço cavado com água viva perene. Diga, água viva perene. Perene, água que está rica, saudável, com todos os minerais que você necessita, que faz bem para você, que não está amargo, que não está contaminado, que está puro, que refresca a tua alma, mergulha. Mas tem gente que gosta de ir para as cisternas rotas, para a lama, para o lodo, conselho do mundo, e não segue mais os conselhos de Deus. Segue o seu próprio conselho, que a sua carne é enganosa, e não segue mais os conselhos do Senhor, segundo a tua palavra. E o Senhor está dizendo hoje aqui neste lugar: cuidado, cuidado com onde você está bebendo água. Que água você está bebendo? De que cisterna? As quebradas? As sujas de lama? Ou as cisternas puras do Senhor, glorioso, maravilhoso, puras de água viva? Olha o que aconteceria. Salmos 7, 15 e 16. Glória a Deus. Ele diz o seguinte: cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Existem consequências. Você, a princípio, há caminhos que parecem bem planos, mas no final são caminhos de morte. Agora eu quero que vocês abram Samuel, 2 Samuel 23, 15. Vou tentar chegar mais rápido, o tempo está passando. Quem achou? Diga amém. 2 Samuel 23, 15. Amém? Então lá diz assim, até o 17. E teve Davi desejo. E quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. E tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber mais e derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Aqui nós temos uma passagem em que Davi queria beber de uma cisterna, de um poço, do poço de Belém. Poço, Belém significa Belém em hebraico, casa do pão. Diga, casa do pão. Belém. Ele queria ir até a casa do pão e beber daquela cisterna pura que ele sabia que tinha ali. E Davi, ele tinha um exército grande ao longo da sua história, desde que ele era perseguido pelo rei Saul, né? E ele chegou ao ponto
E quando trouxeram, ele chegou e viu a luta dos irmãos, alguns devem ter saído machucados, alguma coisa. Ele pegou e derramou a água como oferta. E ele disse o seguinte: derramo esta água como sangue, representando o sangue do nosso Senhor. Vocês podem perceber, Be'er significa poço em hebraico. O Senhor tem um mistério com o poço. Deus falou comigo quando eu dormi. O tema desta mensagem é o encontro nos poços. O encontro comigo nos poços. Aleluia, né? Então o poço é um lugar de encontro. Você pode ver na Bíblia que quando o anjo do Senhor atende a Agar, veja lá em Gênesis 21, 19. Ele atende a Agar. Veja o 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Aleluia. Aqui eu não quero entrar em questão, a questão de Agar, de ser ou não descendência direta de Abraão. Eu quero me colocar em questão que Deus tem um encontro quando você tem necessidade, meu irmão. Você tem momentos em que você se sente rejeitado. E a rejeição é uma questão dentro da psicologia, uma dor que é muito difícil de tirar. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Muita gente mente para não ser rejeitado, quer passar, até quem é mau quer passar por bonzinho para não ser rejeitado pelo povinho ali. Todo mundo não gosta, mas nós vamos passar em algum momento da nossa vida por essa dor. A dor da rejeição, ela tem deixado marcas muito grandes nas pessoas hoje em dia. Ninguém gosta de ser rejeitado por um marido, ou por um namorado, ou por alguém que é muito importante, seu patrão, uma pessoa da igreja, pelo pastor, pelos irmãos, pela sua família, pelo grupo social que você vive, seus vizinhos. Você não gosta de ser rejeitado. Hoje foi cantado sobre uma proposta que Deus tem para nós: sofrer por causa de Cristo. Se o mestre um dia sofreu, por que nós não iremos também? Porque nós estamos em contramão a uma sociedade que está caindo para o buraco. Temos que brilhar nossa luz, e se você quer agradar todo mundo, você não agrada a Deus. Quem está me entendendo? A rejeição faz parte. Mas tem muita gente que, por causa dela, segundo a psicologia, elas têm um complexo de inferioridade que vai arrastando e ela não consegue ter bons relacionamentos na sua vida. Ela se sente abandonada, se sente sozinha. Eu nem vou me apegar porque você já viu, né? Daí eu vou daqui a pouco ter que desapegar, porque eu nem vou tentar porque já viu. Não vou me escolher mesmo, ninguém olha para mim. Quem sou eu? Não tenho nenhum título. Aí vem o complexo de inferioridade. Sabe, a palavra complexo na psicologia representa um tipo de trauma, uma complexidade onde a pessoa não consegue sair desse nó, porque marcou de tal maneira que ela deduz que tudo que vai acontecer é negativo para ela. Ela sentiu a dor. E cientificamente a dor da rejeição, ela é sentida em termos de, como se fosse uma dor física. Então, entendeu?
Marcas de filhos que foram rejeitados porque não aceitam a sua maneira de ser, né? Filhos pais que são rejeitados por filhos porque querem abandonar, querem fazer o que querem, não obedecem. Pessoas que são rejeitadas porque não respeitam a sua profissão, a sua escolha de profissão que o seu filho quer. E são marcadas a vida toda. Às vezes um irmão que não aceita e diz que você foi adotado, que você foi achado no lixo. Então a gente começa a guardar, a criança acredita nisso. E aquelas marcas vão chegando, vão firmando, e às vezes você passa por um abuso. E quando você e eu já vi casos de abuso, em que ainda quando a criança vai pedir ajuda, ainda é acusada, você que deixou. Ou outra mesmo, não tem coragem de repreender o padrasto para não perder o marido que sustenta a casa. Isso deixa marcas em uma pessoa, irmãos. Tenha coragem de assumir, de colocar limites necessários. Tenha coragem de ir na contramão desse mundo. Siga a água viva. Siga Jesus. Faça o que é justo. E isso que o Senhor fala. A rejeição dói. Tem formas de você melhorar. Sim, com a rejeição. Você pode, sim, começar a criar em você que a psicologia fala o seguinte, do superego. O superego está aqui na mente. E o Senhor me fez entender que o superego tem a ver com o Espírito. O Espírito Santo, ele habita na parte da consciência da pessoa. A alma é o mundo das emoções. É onde passa tudo que você sente pelo corpo, ela está ligada ao corpo. É o mundo dos sentimentos. É aquilo que você quer. Às vezes não é nem bom. E às vezes você quer. Às vezes você quer altruísta, você consegue já modelar os seus sentimentos, você tem sentimentos bons. Às vezes você não consegue fazer porque os sentimentos ruins ficam com os sentimentos ruins. Por que isso? Por que essa briga? Porque a alma, ela é volúvel. Ela só se interessa no ego, naquilo que ela quer. E já a proposta de Jesus é morrer o ego. É você aprender a seguir, a se entregar e seguir os passos dele. A proposta de Jesus é ele habitar na sua mente, que está aqui na sua consciência. Tudo que é bom, perfeito, agradável, nisso pensais, diz a palavra. Né? Para que você possa viver verdadeiramente segundo o Evangelho, como cristão, como um novo nascido, validando a salvação que aconteceu lá na cruz. Quem está me entendendo? Porque não existe uma graça de graça. Existe um custo. E foi um preço de cruz. E ele pede para que você crucifique a tua carne. Se alguém quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Há uma crucificação constante. Eu gostei, me emocionei quando a irmã orou aqui. Tem misericórdia dos nossos defeitos. Não, está sendo difícil hoje em dia a gente ouvir isso. Por que, Senhor? Porque as pessoas, não, eu sou tal, eu sou tal, eu sou ninguém ou tal. Todo mundo, toda família tem um núcleozinho doente, uma coisa para melhorar. Todo casal precisa resolver alguma coisa entre eles, por mais que eles se deem bem. Né? Toda família precisa de um ajuste. Todo mundo precisa de um ajuste consigo mesmo e com Deus. Por mais que você seja bem resolvido, você tem que sempre estar se autoavaliando. E uma pessoa que sofreu uma rejeição, ela pode fazer dessas rejeições uma lição. O que eu posso mudar nisso? O que eu posso melhorar? Nem sempre o patrão, quando rejeita a sua proposta, né, para melhorar o trabalho, não quer dizer que você é incompetente. Nem sempre, quando o marido rejeitou um almoço, uma comida, por exemplo, quer dizer que ele não gosta de você, ele está de mal com você. Não, ele pode estar com um probleminha no estômago. Você tem que averiguar as situações. E se realmente não quiseram você, não quer dizer que um dia você não possa ser amado de novo.
Jesus está com você hoje. E Ele está hoje aqui dizendo: beba do poço de águas vivas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Agar, quando ela clamou, aqui a irmã que orou por mim, disse que nós estamos orando, nós estamos clamando ao Senhor, queremos estar um dia lá na glória, aleluia. Isso não é bom, meus irmãos? Quem sente esse desejo é quem já está buscando, quem já está sentindo a glória, quem já tem um pouquinho de intimidade com o Senhor. Irmãos, esse é o desejo do cristão, não é mais as coisas desse mundo. Ai, eu vou procurar as coisas desse mundo. Ai, vou me profissionar mais ainda. Ai, vou pegar isso aqui. Ai, vou ter uma casa assim. Ai, gente, a gente pode ter, mas veja até que ponto está a ganância, a vontade de poder, ou de ter-se necessidade. Pessoas que compram coisas para se satisfazerem, sentirem-se bem. Compram fora do normal, sem avaliar e planejar os gastos, porque aquilo está incluído uma autossatisfação para compensar uma perda que essa pessoa teve. Irmãos, vamos acordar a igreja. É hora de andar na consciência, andar no espírito. O Senhor está falando com vocês essa tarde. E muita coisa o Senhor pediu para mim comentar. Esse sentimento de rejeição, o Senhor, o anjo do Senhor vai ouvir o teu clamor. E Ele vai descer, e vai mostrar, e vai abrir os teus olhos, para que você veja o poço de Ber-la-Roi. Ber é poço, Ber-la-Roi significa o poço de Deus vivo que me vê. Aleluia. Deus está te vendo essa tarde, meu irmão, minha irmã. Deus está aqui porque viu cada um que chegou aqui. Você chegou atraído pelo Espírito. Você veio aqui pelo Espírito, você não está aqui por acaso. Isso que você está ouvindo é porque você precisa ouvir. Aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Em Gênesis 24. Aí você pergunta, mas Gláucia, tudo bem. Mas quando você está ali, tudo certinho nas fontes de água viva, né? E vem alguém querendo fechar a fonte. Não é assim? Você está bebendo a fonte, está tudo certinho. Aí veja Gênesis 26, no caso. Olha aí. 26, 15. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e glória, meu Deus. E todos os poços, aqui vai falar de Isaac, vai falar de poço e a pessoa de Isaac. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Os filisteus encheram de terra os poços de Isaac. Isaac, né? Quando ele descobriu que era a esposa dele, né? A Rebeca, a esposa dele, tal, ele deu um decreto para que ninguém tocasse, que eles estavam protegidos pelo reino. Mas Isaac, ele prosperou de tal maneira, ele cresceu, ele começou a mostrar serviço, e onde ele colocava o poço dava. Ele pegava, nossa, esse povo, olha, que daqui a pouco está maior que a gente. Inveja. Quantos de nós já passou por alguém que tem inveja do teu crescimento? As pessoas não suportam. Elas não conseguem sair da própria dor, da própria situação, e se vê alguém que está crescendo, elas tentam destruir. A inveja, ela é uma doença que destrói o outro. Não existe inveja branca. Cuidado. Tire isso do seu vocabulário, do seu coração. Inclusive, tem as leis lá. Eu sei que a gente não vive das leis, mas a gente vive segundo a lei de Jesus, que é o quê? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo.
E amar ao próximo inclui não desejar nem cobiçar as coisas alheias também. Nem a mulher do próximo também. Nem o homem do próximo também. Amém? Amém, igreja? O que aconteceu? Primeira coisa que tiveram, taparam os poços de Abraão, o seu pai, que ele tinha cavado. Abimeleque, primeiro, ele chega para Isaac e rejeita Isaac. Vai embora, você está crescendo demais. Está muito grande, está se achando, está pensando que é o quê? Daqui a pouco você vai querer lutar contra mim? Pode ir embora. Porque ele estava ficando mais poderoso do que ele. A dor da rejeição. Nunca se esqueça. Meu patrão, olha, gente, eu já vi coisas horríveis antes mesmo da pandemia. Eu quero até colocar uma coisa aqui. Cuidado, você que é enfermeiro, chefe. Cuidado com a forma como você está trabalhando com os seus funcionários. Não é tiranizando quem está cuidando de doentes que você vai ter o poder. Eu tenho tratado de muitos enfermeiros, mesmo antes da pandemia, com problemas de ansiedade, com problemas de rejeição, com problemas de síndrome de pânico por causa de humilhação. Eu chego a ouvir ontem, mas eu segui o conselho do hospital. Do hospital tal também faz isso. Não vou falar os nomes aqui, tá? Mas e aí, pede até para amarrar o cadastro do meu sapato para saber que eu sou quem mando. Uma pessoa vai dessa machucada ajudar os doentes. Você não pensa que você vai ficar sem o juízo de Deus. E muitos fazem por incompetência, porque um bom líder sabe recompensar, sabe valorizar os esforços. E se uma pessoa ela está com dificuldade, tá entendendo? Vai lá, ajuda, ensina. Aí dá uma repreensão, vê se a pessoa realmente está fazendo de maldade ou não. Há maneiras de você liderar e ser um bom líder. Está havendo uma tirania dentro dos hospitais. Eu peço que ponha isso no ciclo de oração. Principalmente agora com a pandemia, por causa dos baixos salários. Não, e se falar dos professores, que quando antes da pandemia eles estavam mais reclamões, agora estão felizes, né? Uns estão em casa e tal, tudo bem. E que a gente falar de pessoas, de patrões de lojas que ficam tiranizando, às vezes fazem uma curva e não quer respeitar a religião do outro e quer que o outro venha acender a vela lá com ele. O que é isso, gente? A gente tem que entender, você que é patrão, você saiba que existe alguém superior a você. E que a maneira que você está tratando, você está julgando, você está condenando, você está punindo, está oprimindo, você vai ser tratado. Não pense que vai ficar impune. O Senhor, Ele vai atrás dos oprimidos. E essa inveja, às vezes a questão é inveja. Ele percebe que você, meu querido, é um bom funcionário, muito mais competente que ele. Aí chega na hora de dar um salário, começa a dizer, eu estou dando muito insatisfeito esse salário seu. Aí a pessoa se esforça, perde hora de almoço, está ali fazendo de tudo, não para, faz assim, faz tudo que ele pede, e quando chega lá ainda ouve isso. Quem está me entendendo? Tirania, maldade. Isso não está nos conceitos de uma boa liderança dentro da psicologia, nem dos meios empresariais. Isso é maldade, eles estão se ensinando um atrás do outro. Vamos orar para que isso interrompa. Porque a pessoa fica desanimada, fazendo um serviço tão bom. Claro que está
fazendo para Deus, mas faz no sofrimento, gemendo, com jugo nas suas costas. Você percebe aqui o que aconteceu? Abimeleque disse também a Isaac: aparta-se de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. A primeira coisa que você tem que fazer é sair de perto. Você tem que sair de perto de gente invejosa, tá? Ore por ela, ore para que ela se converta. Não fique muito próximo. Se você tiver que ter que conviver, seja uma pessoa de poucas palavras, mas muito educada, e ore por ela. Amém? Glória a Deus. No 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essas águas são nossas. Aí vão lá, começaram a enterrar o poço. E chamaram aquele poço que ele tinha acabado de abrir de Ezeque, que significa contenda. Então, uma pessoa, um funcionário, uma pessoa que está na igreja, alguém que você conhece, que começa a lidar com, criar contenda em cima de você, pode ter certeza que pode ter um núcleozinho de inveja. Quem está me entendendo? Então, Isaac foi e cavou mais um poço, terceiro ali, vai contando. E ele fez o quê? O que eles fizeram? Também porfiaram sobre ele. Por isso ele chamou de Sitna, que significa inimizade. Agora não dá mais para nem conviver. Bom, até aqui você também está me perseguindo, poxa. Entendeu? Resultado. Partiu dali e cavou outro poço. Só que dessa vez não porfiaram sobre ele. Por isso chamou de Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. No 24, apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, de teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. E então ali ele ficou ao altar, invocou o nome do Senhor e armou ali uma tenda, e os seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Outro poço. O nome desse novo poço chamou-se Seba. Lá na frente você vai ver, que significa juramento. Por quê? Porque Abimeleque, vendo, aqui entra um grande mistério, irmão. Continue pagando mal com o bem. Aonde você estiver, seja luz. Continue perseverando em fazer a vontade do Senhor, porque a perseverança vai mostrar para o teu adversário que você é de Deus. Aleluia. Abimeleque reconheceu Isaac. Eu vejo que o Senhor é contigo. Eu vejo que o Senhor é contigo, como foi com Abraão. Então, eu vou pedir um acordo para que você não nos faça mal. Olha isso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que não nos faça mal, porque nós te não temos tocado, como te não fizemos somente bem, te deixamos ir em paz, agora tu és bendito tudo, Senhor. O Senhor está mostrando, queridos, tem pouco tempo aqui, está mostrando mais uma vez que esses poços, ele tem um encontro com você. Ele aparece na sua perseverança. O inimigo pode chegar, pode ter batalhas espirituais, ele pode levantar armas contra você, mas nenhuma arma for preparada contra a igreja prevalecerá. Ora, persevera, continua buscando no Senhor, porque o Senhor, ele é contigo e ele aparecerá para você. Você tem que orar forte, fazer oração de batalha, porque às vezes é necessário, irmãos. Porque às vezes as batalhas não são físicas, não são contra carne e sangue, mas principados e potestades estão nas regiões celestiais. Aleluia. E tem gente que vai buscar uma solução em cisternas rotas, vai buscar solução com outros conselheiros. Eu vou fazer um coachismo, vou fazer um troço ali, eu vou ver a ciência. Mas gente, a
A ciência ajuda, mas se tiver na direção do Espírito, aleluia. Quando Deus usa um profissional cheio do Espírito Santo, aí ajuda. Entendeu? Quando Ele usa um pastor cheio do Espírito Santo, uma irmã do ciclo de oração cheio do Espírito Santo, converse com pessoas que realmente você confia. Amém? Quem está me entendendo? Jesus, aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem um lugar de encontro. Nós vemos em Gênesis 24:12 o pedido de um sinal do criado de Eliezer de Abraão para buscar uma esposa para Isaac. E Rebeca aparece, eu não vou mais ler, eu vou citar. E Rebeca aparece no poço. E ela serve ao seu criado e a todos os camelos. Esse era o sinal, o encontro do poço. Deus mostra a pessoa certa para você. Deus mostra sinais de pessoas que você pode ter comunhão, aliança. Quem está me entendendo? Aliança de negócio, aliança na igreja, aliança para casamento. Glorioso Deus. Deus mostra sinais. Eu outro dia eu vi, não mostra, não mostra assim. Você pode pedir para Deus, mas você e Deus, que o diabo não ouve, né? Entendeu? Aí você pede lá para Deus o que você quer, o sinal que daí não. Eu sei que isso é de Deus. Enfrento tudo com Ele depois disso. Entendeu? Porque Deus com você vai te mostrar. Amém? Você encontra também em Gênesis 29, 10 e 11, um encontro amoroso de Jacó e Raquel. Outro encontro no poço de água viva, onde Jacó chegando, e Raquel precisava beber ele, e tinha uma enorme pedra sobre o poço. Ele ajuda a remover a pedra. Remova a pedra. Às vezes nós temos que remover pedras para chegar na cisterna de água viva. E às vezes é o nosso coração que é pedregoso. Às vezes nós temos dificuldade de orar. A gente não quer orar. A gente não quer passar, não quer mortificar a carne, mortificar o passeio, a televisão, a comida. Ai, tem gente que gosta de comer. Isso tem muita idolatria também. Entendeu, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos orar. Faz um jejum. Faz uma coisa que consagre você a Deus. Aleluia. 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 Irmãos, há momentos eles estão vendo que estamos chegando no tempo do fim. O anticristo está chegando. Está chegando também a volta do Senhor. Não sabemos se é pré, mid, pós. Porque não está escrito na Bíblia. Nós cremos, desejamos, né? Porque é promessa que a gente não vai passar pela ele. Mas mesmo que passemos por perseguições e dificuldades, Ele vai nos proteger. Temos que nos preparar. Porque tem gente que não está preparado para sofrer por Cristo. Tem gente que não está preparado para estar ali em oração buscando. Nossa, coisa vou sair da igreja. Nossa, não consegue relevar, pagar o mal bem. Esse preparo de perdão é o preparo que vai nos ajudar nesse momento de tribulação, na paciência de Cristo. Quem está me entendendo? O qual nós já estamos começando. Não sei se vocês perceberam, hein? Nós já estamos começando, mas hoje a palestra não é sobre isso, tá bom? Então, o que acontece? Tem que remover a pedra do seu coração, às vezes o orgulho, a sua chatice, você é crítica, fica lá, olha isso aqui, fulano, olha isso aqui, esse cara, não sei o que, não consigo ver, tem que arranjar, não pode sair do lugar, porque não pode fazer desse jeito. Gente, tem um pouco de paciência. Às vezes a pessoa, não está ali, naquela disposição, às vezes ela está ocupada, às vezes é neurose sua. Entendeu? A paciência não deve deixar de ensinar. Mas perceba até que ponto você está sendo, muito pegajosa, muito clica. Porque nós podemos ensinar. Existem também preguiçosos. Mas existem aqueles que, nossa, não pode, não
está o peso na casa, que poderia ter paz. E você é cristão, tem que dar testemunho. Tem outras coisas, teu coração clica. Você é orgulhoso, não admito que alguém fale assim comigo. Aí não sei o quê. Não, receba com humildade. Às vezes ficar calado faz o outro até se arrepender. Às vezes as outras pessoas, você falar bem de alguém que falou mal de você, faz com que os outros comecem a pensar, pô, mas você que está falando mal dele, ele não fala nada de você, fala até bem. E faz os outros te defenderem no teu lugar. Você tem que aprender a andar segundo o sistema de água viva. Oh, glória a Deus. O mundo vai dizer, não, você tem que pagar mais a mesma moeda. Foi rejeitado. Tem gente, tem adolescentes que não suportam a rejeição, que matam, assassinam as suas namoradas. Vocês estão vendo o mundo que nós temos, os conselhos do mundo. Paga nada, olho por olho, dente por dente de novo. E tem cristão indo nessa linha. Cisternas rotas. Vamos beber água viva. Amém. Glória a Deus. Água viva. Porque em João 4,14, Jesus é a fonte de água viva. É aquele que tem um encontro com uma mulher que é desprezada, sofrida. Uma mulher assim, que era rejeitada, que tinha que ir no meio-dia pegar água para não encontrar com a maioria das outras mulheres no poço. Era uma mulher que tinha um passado, por isso se envergonhava de andar junto com os outros. E Jesus vai ao encontro dessa mulher. E em João 4,14 ele diz o quê? Deixa eu ver aqui. Alguém tem? Eu já peguei. Mas aquele que beber, ele fala com ela. Ela diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva. Aleluia! Que salta para a vida eterna. Oh, glória a Deus! Jesus tem um encontro com você hoje à tarde. Ele hoje diz que ele é a água viva. Ele está oferecendo um poço limpo, cheio de vida, saúde, vida eterna, meu irmão e irmã. Nós temos essa fé no nosso Senhor e essa fonte está hoje disponível para você hoje aqui. O Senhor tem um encontro com você, mulher de Deus, você que nunca ouviu falar de Deus, você que está começando a ouvir falar do Senhor. Abre o teu coração, conhece mais essa fonte, porque se você tem sede, diz lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. Belém, casa do pão, lembra? Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Em João 7:37 e 38, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja. O Senhor está convidando hoje. Em Isaías 12:3 ele diz assim, ele profetizou, com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Assim diz lá em Isaías. Em Apocalipse 21 ele vai falar, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. Pode pôr a música, meu irmão, minha irmã. Pode pôr. Hoje o Senhor está chamando você para esta fonte. Eu já estou finalizando, deu nosso tempo. O Senhor está chamando você para beber desta água. Eu estou falando com gente de dentro da igreja. Você que agora já tem bebido da água, vem aqui na frente. Você que ainda não, que tem direito. Você que tem que buscar as cisternas rotas no caminho.
amado, aleluia. Abençoa mais, Senhor. Abençoa todos os momentos, Senhor. Todos os momentos da tua serva, especialmente quando ela se cansa e se sente sozinha, se sente esgotada, se sente incompreendida. Para o nome de Jesus, o Senhor diz: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo do teu lado. E eu te levanto com a minha mão direita. Beba da água, filha. Beba da água, porque eu sou a fonte de água. Glória a Deus, Senhor, meu Deus, continua operando em cada um daqueles que mesmo, Senhor, lá pessoalmente, eu sei que o Senhor já enviou um anjo lá, naquele pedido massacrante do seu coração, e o Senhor vai operar grande e poderosamente. Desde já eu te agradeço e creio, Senhor, que a tua mensagem foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada, meus irmãos, por essa oportunidade.